Eu sei que falar em estratégias de intervenção pode ser algo que pareça ser muito difícil de ser executado. Ainda mais no cotidiano profissional dos assistentes sociais da saúde, que é muito conturbado, é cheio de imprevistos, né? Mas é fundamental nós elaborarmos essa estratégia de intervenção para poder responder melhor às demandas dos usuários e facilitar o nosso trabalho, tá? Então, até o final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês que elaborar estratégias de intervenção faz parte do nosso cotidiano e não é esse bicho de sete cabeças. Então, fiquem ligados nesse vídeo. As estratégias de intervenção nada mais são do que o planejamento do nosso trabalho, ou seja, como é que nós vamos fazer o nosso trabalho para poder responder melhor às demandas dos usuários e facilitar também o nosso dia a dia, tá? A gente não pode esquecer que essas estratégias, elas têm que estar aliadas ao nosso código de ética, às legislações vigentes e também ao nosso aporte teórico, tá? Inclusive, no meu guia prático para atendimento social na saúde, eu descrevo 26 fluxos de atendimento social com um passo a passo, sugerindo ações e condutas que os assistentes sociais podem tomar frente a algumas demandas da área da saúde, tá? E essas ações e condutas, elas foram baseadas justamente nesses três pilares: os referenciais teóricos, o código de ética e as legislações vigentes, tá? Para quem se interessar, eu vou deixar mais informações aqui na descrição junto com o link. Bem, vamos lá. Como é que a gente começa a elaborar estratégias de intervenção e estratégias de ações? A gente começa a elaborar essas estratégias no momento que a gente vai escolher qual o tipo de instrumental que vamos utilizar para colher os dados dos usuários. Ou seja, nós vamos utilizar a entrevista social, né? E que tipo de entrevista social nós vamos utilizar? A estruturada, a semi-estruturada ou a não estruturada? Né? E quais os meios que nós vamos utilizar para poder efetivar essa entrevista? Vamos aplicar questionário, nós vamos realizar somente observação, ou seja, né? Então, definindo o tipo de instrumento e os meios que nós vamos utilizar, a gente já começa o primeiro passo do nosso planejamento de intervenção. Depois, nós vamos nós vamos identificar qual é a finalidade da gente realizar essa entrevista social. Ou seja, a finalidade é para conhecer a realidade socioeconômica e cultural do usuário, para poder realizar intervenções, orientações e encaminhamentos, né? Ou para responder um parecer de um médico que não solicitou, enfim. Por que você está fazendo essa entrevista social, tá? Então, feitas essas duas etapas, nós vamos coletar os dados, tá? Para poder coletar esses dados, nós temos que separar um espaço, né? E o espaço, ele tem de preferência a sala do serviço social, né? Ou um espaço reservado, em que você possa garantir o resguardo das informações que o usuário vai te dar, tá? Definindo isso, nós vamos coletar os dados e começar a levantar as demandas, né? Então, as demandas a gente começa a levantar no momento da entrevista social e do estudo social, tá? Então, aí a gente identifica essas demandas. Qual ou quais as demandas o usuário tem? Falta de renda, dificuldade de acesso ao transporte. Então, a gente começa a levantar essas demandas. Levantadas essas demandas, nós vamos ver como é que que ações nós vamos ter e condutas para poder responder essas demandas do usuário, né? Que tipo de ação? Eu vou somente encaminhar o usuário, eu vou somente orientar o usuário, ou eu vou encaminhar o usuário, entrar em contato com um colega, discutir com um colega da rede, discutir a situação do usuário, fornecer um relatório social para esse colega, enfim, isso eu tenho que definir também, tá? E depois vem a parte do registro, né? Como é que nós vamos registrar essas informações? Nós vamos registrar somente no prontuário único do serviço social, do prontuário único da saúde, né? Ou nós vamos registrar no prontuário único da saúde e vamos fazer também relatório social, né? Isso a gente tem que definir, tá? Não pode esquecer que se a gente for registrar no prontuário único, a gente tem que resguardar algumas informações, tá bom? Então, essas são as estratégias, tá? Que a gente realiza o dia a dia, mas às vezes a gente não dá conta, né? Ou se não realiza, é melhor a gente começar a pensar, porque essas estratégias é que respondem melhor às necessidades dos usuários e facilita o teu trabalho, né? Você não vai ter que ficar quebrando muita cabeça, ai meu Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, não, a gente sabe sim, tá bom? Utilize estratégia sempre. Então, quem quiser mais informações do meu guia prático, tá aqui embaixo
na descrição do link, ou me sigam também no Instagram. Para mais dicas, me sigam no Instagram, no AS na Saúde, eu vou também deixar o link aqui, e até o próximo vídeo.